Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Lembrando, essa é uma parceria do Instituto Ladainha e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. Eu sou André Ribeiro e hoje a gente vai dar continuidade no nosso curso de Sonoplastia e Prática do Som. Hoje é a nossa segunda aula, certo? Então, sejam bem-vindos e vamos começar. Deixa eu iniciar minha apresentação. Pronto. Vou deixar aqui assim. Beleza. Bom, então, sonoplastia e prática do som. Recapitulando rapidinho o que a gente viu ontem na aula 1. Então, a gente definiu o que era o som, demos uma definição bem teórica e até física, vamos dizer assim, do que é o som. Falamos sobre onda, falamos sobre fenômenos ondulatórios, especificamente das ondas sonoras. Falamos sobre propriedades das ondas sonoras. E uma aula meio pesada e até um pouco chata, se a gente for pensar, mas que é muito importante ela estar enraizada em vocês. Não é decorar, mas é saber o porquê que algumas coisas acontecem e à medida que você for praticando, aquilo vai ficar automático em você. Certo? Então hoje, como a gente pode ver aqui no nosso programa, aula 2, uma continuação do som e o audiovisual, a gente vai falar sobre filmes e os sons, a história sonora do cinema e do audiovisual, e no fim da aula vamos falar sobre a pré-produção sonora, tá certo? Então vamos começar um pouco com uma aula de história, beleza, galera? Peraí... Aqui, pronto. Então, primeiro, falar um pouco sobre o cinema. Para mim, o que é o cinema? Eu botei aqui uma definição, da mesma forma que ontem o som, a gente falou que tinham diversas definições, dependendo de para quem você perguntasse ou em que contexto fosse pedida uma resposta, várias respostas diferentes poderiam ser dadas e todas seriam válidas, dependendo da situação. Claro, para o cinema, vale a mesma coisa. Você pode falar que o cinema são 24 imagens por segundo colocadas em sequência e reproduzidas. É uma definição do que é o cinema. Você pode falar que o cinema é, sei lá, qualquer outra coisa. Eu coloquei aqui uma definição de que o cinema é a mentira mais bela que existe. Essa frase não é minha, eu nem sei de quem que é, mas eu gosto de usá-la. E aí aqui eu foco em duas partes assim, dessa frase. Primeiro, a mentira. Por que eu falo mentira? Se a gente for pensar no cinema, obviamente, principalmente no cinema de ficção, mas isso também inclui o documentário, e isso também inclui a TV e as séries e etc. Tudo ali é feito para não parecer que está sendo feito uma obra de audiovisual, um filme, ou uma série, ou o que quer que seja. Mesmo aqui, a nossa aula, que é feita por vídeo, apesar do meu microfone estar exposto aqui, vocês não veem, por exemplo, as luzes que estão me iluminando. Vocês não sabem quantas são. Vocês não sabem de onde elas vêm. Vocês não sabem que as nossas paredes aqui têm umas espumas que são para tratar o som, etc. Isso não está sendo mostrado. Vocês não veem as câmeras, ou uma das câmeras, vocês não têm a visão do bastidor. Então, é tudo montado de uma forma para não parecer que aquilo está sendo montado e feito. E o cinema mais ainda, você não vê microfone quando você está vendo um filme. Peguem aí qualquer filme de ficção, óbvio que não quer intencionalmente mostrar o aparato. Qualquer filme. Você não vê microfonista, você não vê a câmera, você não vê todo aquilo que está por trás e todos os aparatos usados para poder realizar o cinema. É tudo intencionalmente escondido. Uma das coisas mais comuns em um set de filmagem, quando alguma coisa invade o quadro, o que eles gritam? Corta, vamos fazer de novo porque tal coisa vazou. Seja um microfone, normalmente é o que mais vaza, o que a gente chama de boom, aquele microfone direcional que vem por cima próximo aos personagens ou à ação, o que quer que esteja acontecendo.
Isso é o mais comum de vazar, mas pode ser outra coisa, um figurante que fez alguma coisa errada, ou alguém da equipe que tinha que manobrar um carrinho e acabou entrando no quadro, corta. Por quê? Porque é uma mentira. E é uma mentira que quem assiste ao filme sabe que é um filme. Né? Sabe que aquilo que ele está assistindo foi filmado, foi feito, foi encenado, foi montado para ser daquela forma. Então, eu como realizador minto para você, dizendo que eu não estou lá, e você como espectador, ou eu mesmo como espectador, quando vejo o filme de outras pessoas que não eu que realizei, finjo que eu acredito na sua mentira por 2 horas, ou a duração que quer que tenha. Então é um contrato feito entre os dois, mas é uma mentira. E todo mundo sabe, tanto quem está mentindo quanto quem está se deixando enganar. Mas você aceita, eu acho, pelo menos, por causa dessa segunda parte da minha frase aqui, da minha definição do cinema, que é a beleza. Né? Para mim, os melhores filmes são aqueles que te emocionam, que te faz rir ou que te faz chorar, ou os dois, de preferência. Independente de qualquer outra coisa que você quiser botar, inovação, técnicas, não sei, tudo bem, entram, mas para mim, isso aqui é só uma opinião minha, não tem nada a ver. Não é uma regra, não é nada assim. Eu acho que a emoção é o principal, sabe? Pode ser, inclusive, raiva. Você assiste um filme e fica com raiva daquilo que está sendo retratado ou de como foi feito, mas a emoção é o principal. E a emoção é a beleza, né? Aquilo que move. Se você assiste um filme e não muda nada em você, enquanto você assistiu ou assim que você terminou, para que você assistiu? Para que você assistiu isso? O cinema é tido como a 7ª arte, né? Seriam 6 artes antes dele, inclusas aí a fotografia, a pintura, o teatro, a música e mais 2, que eu não sei quais são, depois a gente pode pensar. E o cinema é podemos dizer assim, uma mistura ou a união de todas essas 6 que vieram antes dele, né? Se pensar na fotografia, a câmera nada mais faz do que tirar várias fotografias muito rápidas e colocá-las em sequência simulando um movimento. Na música, você pode pensar o som, a trilha sonora. No teatro, você pode pensar nos atores. A pintura, ou as artes plásticas, né? Inclusive, eu acho que a arte é artes plásticas, não é pintura, que aí juntaria escultura, pintura, etc. Mas, enfim, você pode pensar nos cenários, nas construções de sets ou coisas assim. Então, né? O cinema, ele vem como a união dessas artes anteriores, trazendo uma coisa nova, né? Uma nova forma de você consumir, vamos usar essa palavra, arte. E, bom, como que começou o cinema? Né? Todo mundo sabe e todo mundo já ouviu que o cinema, ele começou na virada do século XIX para o século XX, início do século XX, etc. E o cinema era mudo. Né? E aí, para esse mudo, vamos colocar aspas. Igual eu coloquei aqui no slide, vamos colocar aspas nesse cinema mudo. Porque o que quer dizer mudo? Ou o que as pessoas querem dizer com esse mudo? É que ele não tinha som? Não. Não é o mudo do botão do controle da televisão que se aperta, mute, ou então mudo, em que ele corta totalmente o som. Desculpem. Em que ele corta totalmente o som que está saindo da sua televisão. Não é esse tipo de mudo. É um mudo muito mais não falado. Acho que, inclusive, ao invés da gente se referir como cinema mudo, seria melhor se a gente se referisse como o cinema não falado. Por quê? Porque o cinema sempre foi sonoro. Sempre, 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 sempre. De que forma que ele era sonoro? Acompanhado por músicos, seja uma orquestra completa, seja um quarteto de cordas, ou só um pianista, ou o que quer que seja. Acompanhado por sonoplastas,
pessoas que estavam ali para fazer os sons de forma sincronizada e como se fosse uma dublagem de sons, né? Então tem uma batida, o cara vinha com 2 pratos assim, e pá, batia. Alguém estava andando, o cara botava o sapato assim na mão e fazia. Tac, tac. Tinha um cavalo galopando e ele ficava. Sonoplastas, acompanhando as projeções. E eu estou falando isso desde o primeiro cinema, tá? Virada do século XX, do 19 para o 20, início do século 20, eu estou falando de antes de 1910 e o cinema já era assim. Partituras muitas vezes, composições muitas vezes escritas especificamente para algumas obras. Outras, pega uma composição qualquer, vamos tocar um Beethoven junto com esse filme aqui, porque eu acho que combina, e aí ia lá o pianista e tocava acompanhando. Muitas vezes, como é que eu posso dizer? Muitas vezes o filme era... Muitas vezes a música, né? Quando você tinha esses músicos acompanhando, era muito mais uma música que tentava uma sincronia com o que acontecia no filme. A gente pode pensar como um exemplo, não disso, mas uma analogia a isso, desenho do Tom e Jerry, por exemplo, ou qualquer desenho antigo, né, em que a música acompanha o clima do filme. Então, se é um momento tenso, é uma música tensa, e se ele bate com a cara na panela, né, dá uma panelada na cara dele, a música faz um tom, faz uma nota que acompanha isso. Isso era bem comum também. Isso acontecia. Enfim, músicos, às vezes, sem uma partitura, um músico que fazia esse papel de sonoplasta, também era possível, também era provável de acontecer, mas o principal que eu quero que todo mundo saiba, e que se você fazia isso, não faça mais, quando você falar em cinema mudo, fale com as aspas no mudo, tá certo? É um cinema não falado, aí você não precisa das aspas, mas não é um cinema, melhor dizendo, é um cinema sonoro. O cinema sempre foi sonoro. Vamos em frente. Né? Então, como eu disse, isso estava até mais ou menos 1910, 1920, vamos dizer assim. O cinema mudo, cinema não falado, sempre com músicas ou, no máximo, sonoplastas. Depois de um tempo, antes de eu continuar, pessoal, vamos fazer o nosso print. Professor, a lista também está liberada. Beleza. Vamos lá, quem puder aí, abre a câmera, faz aquele joinha, dá um sorrisão e vamos fazer o print da aula de hoje. E a lista de chamada também já está no site, vocês já podem preencher, beleza? Então, quando o print tiver tudo certo, a gente dá continuidade. Beleza? Então, já foi o print. Vamos dar continuidade aqui. Espera aí. Pronto. Bom, depois eles tentaram uma tecnologia ou uma técnica de, ao invés de você sempre ter que contratar o músico e sempre que ter a presença do músico ou dos sonoplastas, o que quer que seja, né? E toda vez que o filme fosse exibido em toda a sala tinha que ser um negócio grande em que coubesse minimamente também os músicos além da plateia, inventaram de você gravar as músicas em um disco e tocar junto com o filme. Graças a Deus, eles perceberam rápido que essa era uma ideia muito ruim, porque era muito comum problemas de sincronia. Não só de você apertar o play, vamos chamar assim,
imagem na película e também no disco ao mesmo tempo, mas qualquer probleminha que desse, qualquer salto que desse, isso era muito comum, tanto no disco quanto na película. Qualquer coisa que acontecia, você perdia a sincronia e perdia a sincronia para o resto do filme todo. Dependendo da duração do filme, isso era um grande problema. Para qualquer filme, na verdade. Estar fora de sync, que a gente chama o áudio em relação à imagem, é um problema. Mas quanto mais longo, pior ainda, né? E aí abandonaram essa ideia do disco, viram que não era algo que valia a pena. E aí foram tentando novas técnicas para poder você trazer o som para o filme de outras formas. Mais barato, óbvio, mas também que fosse mais, vamos falar, realista. Mas não é realista a palavra. Né? Que fosse, também não é apelativo o que eu quero dizer, mas é aquilo. Poxa, por que eu vou assistir um filme e não uma peça, sabe? Por que uma peça de teatro, né? Ou um concerto de música? O que aqui tem a mais do que outros? Ou o que tem aqui tem de diferente desses outros? Não é nem a mais, né? Porque parece que existe uma hierarquia e não existe. Existem preferências, e aí vai de cada um, mas uma hierarquia é errado da gente falar, né? Mas o que tem de diferente? O que vai me fazer assistir um desses? Bom, e aí eu coloquei aqui quando o cinema finalmente se tornou falado, que é tido como o primeiro filme falado, um filme americano, por isso chamado de talkie. Talkie vem de talk, que é falar em inglês. Talkie seria, né, quando você bota o IE no final de algumas palavras da língua inglesa, é como se você estivesse usando um diminutivo daquela palavra, né, talvez uma forma carinhosa ou, né, algo substantivando um verbo, dependendo, mas sempre de uma forma não necessariamente pejorativa, aí depende do contexto, não é o caso, tá? Isso aqui era só para se referir que eram os filmes falados. E o primeiro filme, ele data de 1927 e se chama O Cantor de Jazz. Eu vou passar um trecho desse filme, um videozinho curto, daqui a pouco. Eu só quero ressaltar antes para vocês que esse filme, ele tem uma questão, e é sempre bom a gente pontuar, e é sempre bom a gente não só pontuar essa questão, explicitar esse problema, e também ver e reconhecer o que foi feito, tanto de bom quanto de ruim, principalmente, na minha opinião, para que isso não seja esquecido e não seja repetido, tá? A gente está falando de Brasil, em que a memória é um grande problema, a preservação da nossa história é um grande problema no Brasil, e não só no Brasil atual. O Brasil tem 500 anos e há 500 anos que se apaga o passado do Brasil. E é importante, apesar disso aqui não ser brasileiro, mas a gente está falando sobre história e é importante a gente frisar isso. O Cantor de Jazz é um dos filmes, devido à realidade do mundo e também dos Estados Unidos e, consequentemente, do cinema norte-americano, é um dos filmes que se encaixa naquela triste e fatídica realidade de blackface, ou seja, em que os atores brancos eram contratados para fazer papéis de pessoas negras, de personagens negros. Isso não só tirava atores e pessoas negras da oportunidade de fazer esses papéis, como é algo extremamente insultante, para não dizer outras palavras, uma pessoa pintar a pele com tinta preta para poder fazer o papel de uma pessoa negra. Acontece isso nesse filme, no Cantor de Jazz, a gente não pode deixar de ressaltar isso. A cena que eu vou mostrar para vocês não é o caso, mas é bom falar isso, e é bom a gente nunca esquecer, e é bom a gente reconhecer a importância, ou melhor, o marco histórico desse filme. É o primeiro filme falado, tido como o primeiro filme falado, melhor dizendo, apesar dele usar uma técnica ainda um pouco diferente, mas é o primeiro filme falado.
E essa é a importância, esse é o marco histórico dele, etc. Mas a gente também não pode deixar de lado e não pode apagar essa outra realidade que ele trazia. A título de curiosidade, comparando um pouco, um dos filmes, talvez, foi durante muito tempo tido como o primeiro longa-metragem da história, né? O primeiro filme, e não é, tá? Já deixando bem claro que não era tido só apenas, e foi muito divulgado dessa forma, mas ele não é o primeiro longa-metragem da história. Mas é sim um filme que foi muito inovador tecnicamente para sua época, os tipos de plano, os tipos de enquadramento que ele fazia, etc. É um filme chamado O Nascimento de uma Nação, de 1915. De 1915, de um diretor norte-americano chamado D.W. Griffith. Depois eu escrevo para vocês, se for o caso. Letra D, letra W, Griffith. E é um filme cujo os protagonistas são da Ku Klux Klan. E é uma história em que os negros são vilões da América, né? E o grande problema dos Estados Unidos da época retratada são os negros. Para não dizer outra coisa, nojento. Mas o filme tem esse lado importante e a valorização dele não está no seu conteúdo, não está nas pessoas que o fizeram, mas está no que aquilo retrata. E aqui a gente cai num eterno dilema, numa eterna comparação de você pode separar o autor da sua obra, o Griffith, que era um racista e etc. e outras coisas, mas fez uma obra extremamente importante e, né, para a história, para o cinema como um todo e para a história do cinema, e você pode separar uma coisa da outra? Tem gente que diz que sim, que você deve, tem gente que diz que não, que se ele não fosse isso que ele era, ele jamais conseguiria fazer essa obra. Enfim, não precisamos entrar nessa discussão, nem era a minha intenção, acho que eu até já me alonguei demais nessa parte, a gente pode passar o vídeo, mas eu acho sempre importante pontuar isso, para não achar também que isso está sendo passado por cima. As conclusões aí são feitas por quem mais quiser, mas eu acho importante a gente sempre deixar isso registrado. Vamos tocar o vídeo agora, é um trechinho curto, 2 minutos só, que eu quero que vocês vejam. Não se importem muito com o que está escrito na tela, até por estar em inglês, ele tem uma pequena legendagem, mas está em inglês. Eu quero só que vocês saibam o seguinte, no comecinho vocês vão ver como ele se comporta, ou melhor, como ele se apresenta como um filme mudo, como um filme clássico da época, com aquelas cartelas de fala, né? Então vem um personagem, ele abre a boca sem emitir sons, entra uma cartela com o texto do que ele estaria falando, mas na sequência ele traz o que seriam essas falas do primeiro filme falado. Pode soltar, por favor. That's what they say, but to me, he's an angel of a joy. Wait a minute, you ain't heard nothing yet. Wait a minute, I tell you ain't heard nothing. You want to hear Toot Toot Tootsie? All right, hold on. Lou, listen, play Toot Toot Tootsie, 3 choruses, you understand? And the 3rd chorus, I whistle. Now give it to him hard and heavy. Go right ahead. Nothing but blue skies from now on. You like that, Mama? Yes. I'm glad of it. I'd rather please you than anybody I know of. Oh, darling, will you give me something? What? You'll never guess. Shut your eyes, Mama. Shut them for little Jackie. Oh, I'm going to steal something. I'll give it back to you someday, too. You see if I don't. Mama, darling, if I'm a success in this show, well, we're going to move from here. Oh, yes, we're going to move up in the Bronx.
lot of nice green grass up there and a whole lot of people you know. There's the Ginsbergs, the Guttenbergs, and the Goldbergs. Oh, a whole lot of birds. I don't know them all. And I'm going to buy you a nice black silk dress, Mama. You see, Mrs. Friedman, the butcher's wife, she'll be jealous of you. Oh, no. Yes, she will. You see if she isn't. And I'm going to get you a nice pink dress that'll go with your brown eyes. No, What do you... Beleza. Interrompi antes mesmo, porque já tinha sido o que era interessante para a gente apreciar do vídeo. Então vocês viram, né? O filme, ele tinha momentos e ele começa, vamos dizer assim, como um filme mudo clássico, cartelas, etc. Mas, principalmente nos momentos de música, você tinha o som da música naquele filme com detalhes. A voz original do ator que estava cantando, sincronizado com aquilo que estava sendo falado, ou melhor, cantado, sincronizado com a imagem. E principalmente o grande diferencial e destaque desse filme foram esses momentos de fala que ele fazia entre as músicas, ou no fim da música, ou às vezes no meio da música, né, em que ele não estava cantando, ele estava falando e estava saindo a voz dele. Esse foi o grande diferencial, esse foi o grande marco desse filme. Ele ainda não era um filme, como é que eu posso dizer, com o som direto, como a gente tem há já mais de 70 anos, bem mais na verdade. No cinema, o clássico, você grava aquilo que está sendo filmado e é aquilo que vai ser reproduzido. Aqui vale um adendo, para quem não gosta de filme dublado, saiba que todos os filmes que você assiste são dublados. Todos, sem exceção. Pode ser que ele não seja dublado na íntegra, mas a não ser que pode ser que ele seja um filme brasileiro de baixo orçamento, aí ele realmente não é dublado, mas mesmo os filmes de médio orçamento, todos os filmes que você assiste são dublados. Pode ser só um trecho, pode ser só uma cena, pode ser só uma fala, pode ser o filme inteiro. Ele pode não ser dublado com a tradução, que é aquela dublagem clássica que, vamos assistir um filme no cinema, legendado e dublado. Legendado, ele está no idioma original e as legendas em português, no nosso caso brasileiro, e o dublado ele está com o áudio em português. Então há ali uma tradução, né, uma tradução do que é falado do filme. Mas mesmo o filme original, as falas muitas vezes são dubladas. A gente vai retomar isso na nossa última aula de sexta-feira. Por que eu entrei nisso? Não me lembro. Mas, bom, deixa eu tocar no telefone. É o meu? É o outro. Bom, e aí, deixa eu voltar aqui na apresentação. Como é que isso vem, como é que isso é recebido, não só pelo público, mas como isso é recebido pela indústria, pelos artífices do cinema, com muita resistência. Não pelo público, o público até gosta. A princípio se surpreende, acha diferente, etc., mas né, não foi um choque ruim, tá? Isso é um fato. Pode ter tido gente que não gostou, pode ter tido gente que amou, como tudo na vida, como qualquer novidade, inclusive. Principalmente, né, melhor dizendo, tem gente que é totalmente contra, porque prefere como era antes, e tem gente que é totalmente a favor, porque não gostava do que era antes, ou porque achou que mudou para melhor. Mas dentro da indústria cinematográfica teve muita resistência, de diretores, de atores, galãs da época que tinham uma voz péssima. O cara era o símbolo da masculinidade e da beleza para ser um galã de cinema, mas o cara era do interior dos Estados Unidos, tinha um sotaque de caipira fortíssimo e uma voz fina de taquara rachada que não combinava, que esse cara jamais poderia falar no cinema. Ele era bonito, né? A beleza dele estava quando você não escutava a voz dele. Muitos perderam o emprego ou deixaram de atuar dessa forma por conta disso. Diretores, sendo talvez um dos principais expoentes, esse que eu coloquei a foto aqui para vocês, Charlie Chaplin.
que era ator, mas também era diretor, produtor, roteirista, etc. E ele declarou uma vez que o som, ou melhor, os filmes falados, iriam matar o cinema. Ele era totalmente contra. Tinha as razões dele, etc. Depois aderiu ao cinema falado. Essa imagem aqui é de uma cena do filme O Grande Ditador. Para quem não assistiu, assistam. Independente de você gostar ou não do Chaplin, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, não faz diferença. A importância desse filme, a beleza desse filme, o poder desse filme é indiscutível, assim. Você pode não gostar, mas é indiscutível. E nesse é o primeiro filme em que ele fala, é a primeira vez que é escutada a voz do Chaplin no cinema, e ele dá um discurso no final magnífico, assim, é belíssimo, é de chorar e etc. E tá aí, era um cara que era totalmente contra os filmes falados. Achava que isso, inclusive, ia acabar com o cinema. Antes da gente continuar, só dar uma olhada no horário. Não, tá bem tranquilo. Opa, tá bem tranquilo. Vamos pro próximo. Bom, agora dando uma resumida bem grande no que aconteceu e etc. Depois desse primeiro momento, obviamente depois o cinema se tornou sonoro e falado e etc. E hoje em dia, e quando eu digo hoje em dia eu estou falando de 50, 60, 70 anos, você assiste um filme, se não sai som nenhum, a primeira coisa que você pensa é, tem alguma coisa errada. Porque eu estou vendo a imagem, eu não estou vendo o som. Ou melhor, eu estou vendo a imagem e não estou ouvindo o som. A primeira coisa que você pensa é, tem alguma coisa errada. Né? Se você assiste filmes de arte, né? Filmes de arte normalmente são assim, você assiste e fala, não, deve ser coisa do diretor. Eu dou 2, 3 minutos para você não falar, era para estar com som essa cena. No máximo 3 minutos de filme mudo, você vai olhar e falar, tem alguma coisa errada. O cinema, né? Tanto que a gente chama, já há algum tempo, de audiovisual. Audiovisual, uma palavra só, que foi inventada para isso, mas que é a junção de 2 palavras. Áudio, o som, e o visual, a imagem. Parece que elas não andam separadas. E realmente não andam. Né? A ausência do som é uma escolha. E tem uma... eu queria me lembrar o nome desse músico, né? Compositor, maestro, etc. Mas ele tem uma... Depois, me cobrem isso na aula de amanhã. Eu vou pesquisar hoje e eu trago para vocês. Mas ele é, enfim, um compositor contemporâneo, meados do século XX. E ele compôs uma música que o título da música é a duração dela. Se eu não me engano, é 3 minutos e alguns segundos. É uma coisa assim, esse é o título da música. E é essa duração de silêncio completo. Tem a partitura, tem as pausas, para quem conhece de música, você tem as pausas, você tem as indicações de silêncio. Quando isso é tocado por uma orquestra, o maestro inicia a música, faz lá o gesto que eu não sei como é que é, mas com a batuta, né? Sei lá, aquele varinha dele, inicia e os músicos ficam parados. E passam as páginas e ficam parados, até o fim da música. Uma música de silêncio. Ele compôs isso, obviamente, para mostrar que tudo, sonoramente falando, inclusive o silêncio, é música. Então, se você assiste um filme que ele é mudo, estou falando depois dessa época, tá, pessoal? Depois que o som já se tornou uma coisa intrínseca ao cinema. Então, se você vê uma cena, se você vê um filme que ele é mudo, aquilo é intencional e aquilo é o som, se a gente for pensar. Da mesma forma, se você tem uma cena em que está tudo preto e o som está tocando, você não chama aquilo de música, né? Se você está vendo um filme, você não fala que, ok, agora é uma música, ou então, ok, agora é um rádio, agora é um programa de rádio, um podcast. Não, ainda é o filme. É uma escolha não ter imagem, não ter o visual naquele momento. Enfim. Daí então surge o som direto, que né, quando a gente chama de som direto é porque ele é feito diretamente na filmagem. A minha maior experiência de trabalho, a coisa que eu mais fiz na minha vida foi ser técnico de som direto.
Ou seja, eu era responsável pela gravação dos sons em um set de filmagem, dos sons que eram feitos lá. Se a gente pegar aqui a nossa aula como exemplo, se eu fosse o técnico de som aqui da aula, eu seria o responsável não só por colocar o microfone no professor. Consideramos que eu não seria técnico e professor, né? Eu seria só o técnico. Seria responsável por providenciar o microfone, colocar o microfone no professor, monitorar a gravação, checar ajustes de volume, etc., colocar para gravar e, se desse algum problema, tentar ajeitar no gravador, se o problema está aqui, tentar ajeitar no microfone, ou seja, direto aquilo que está sendo feito durante a gravação. Novamente, isso é uma gravação, então o material vai ser guardado, depois ele pode ser editado por qualquer razão que seja. Queremos, na íntegra mesmo, só pegar e botar a aula para o pessoal assistir de novo. Mas, para ficar mais divertida, porque a voz do professor é meio monótona, tá, não sei o que, vamos colocar uma musiquinha de fundo. Isso aí já não é mais som direto. Não está tocando uma música aqui agora, etc. Já não faz parte do som direto. Se estivesse, e se fosse para ela entrar, entraria como som direto. Seria uma responsabilidade minha se eu fosse o técnico de som direto. Então, surgiu o som direto, você criou essa nova profissão, vamos dizer assim, essa nova função, essa nova pessoa presente no set de filmagem. O som passou a ser sincronizado, como no exemplo do filme, e ele sempre foi sincronizado, mas eu quero dizer mais, não só sincronizado, né, uma música ou um som de um sonoplasta com uma ação, com um movimento, mas eu quero dizer um som para aquilo ali, um som daquilo. Acho que dessa forma é melhor, um som daquele, mesmo que não seja, né? A gente vai falar na última aula, mas normalmente para fazer o som de alguém dando um soco na outra pessoa, eles batem, né, pegam uma cabeça de alface e bate na cabeça de alface. Faz um som meio molhadinho, meio parecido com isso aqui, inclusive, mas mais intenso, vamos dizer. E colocam por cima para simular como se fosse um soco sendo dado em alguém, né? O barulho do impacto. Mas é sincronizado nesse sentido, tá? Um som daquilo. E, como eu coloquei aqui na imagem para vocês, a banda sonora. Essa imagem, novamente, tá com a marca d'água, mas não tem problema, eu não estou preocupado com isso, eu estou preocupado para ilustrar para vocês o seguinte. Não sei se vocês veem a minha setinha. Então, ó, observem aqui onde eu estou circulando, o que seria essa parte branca maior da imagem. Aqui seria da foto, né? Aqui seria a imagem do filme. Isso aqui é uma película normal de 35mm, eu acredito. Parece, pela diferença aqui entre os buraquinhos, né, para grudar no projetor e etc. Isso aqui me parece uma película de 35mm. Isso aqui era padrão, sempre foi assim, a imagem para poder ser projetada. Mas, em determinado momento, eles acrescentaram o que seriam essas duas faixinhas aqui, ó. Veja como elas se parecem com a waveform, o formato de onda, a representação gráfica de uma onda, igual a gente viu na aula de ontem. Essas duas, por ter duas, a gente já conclui que o som está em estéreo, né? Então você tem duas faixas de som para ser reproduzido. Mas o principal aqui é que ele está na mesma mídia física, vamos chamar assim, da imagem. É um negócio só, é um rolo de filme que junto dele está o som, e aí você tem um equipamento que ele não só reproduz através da luz, projeta a imagem, mas ele tem um leitor que lê essas duas bandas, ou melhor, essa banda composta por duas faixas, essa banda sonora que está na lateral do filme. Aqui a gente está falando mais ou menos, pessoal, acho que década de 50, final da década de 40, talvez. Peço desculpas por não dar a data exata para vocês, tá? Mas é por aí, é um negócio que tem mais de 70 anos. Mais de 60 anos, vai, pelo menos. E como eu falei no começo desse slide, o som veio para ficar. É muito estranho você ver um filme que não tenha som.
Você estranha, quem está fazendo estranha, quem assiste estranha. O cinema é sonoro, é audiovisual. Outros tipos de som, e agora a gente está falando especificamente para reprodução, e a reprodução em sala de cinema, se é que a gente pode chamar assim, se é que ainda existe sala de cinema, depois desse período de pandemia, né, ficou fechado tanto tempo, e muita gente... Eu, inclusive, fui com a minha esposa, tem um mês, mais ou menos, que a gente foi ao cinema assistir um filme e não íamos desde antes da pandemia. Então, foi mais de 2 anos, ou por volta de 2 anos, que a gente não ia a uma sala de cinema. Não mudou nada, tá do mesmo jeito. Mas novas tecnologias de reprodução de som, também de gravação, mas aqui eu foquei especificamente nas tecnologias de reprodução de som para o espectador, foram surgindo. O sistema Dolby. O sistema Dolby é uma patente, é uma marca para você dizer que o seu filme está mixado, o som do seu filme está finalizado em Dolby 5.1, Dolby Surround, Dolby Atmos, Dolby, seja lá o que for. Você tem que pagar os royalties dessa marca. Era igual se você falasse, né? Se você botar qualquer outra marca, Coca-Cola, você tem que pagar para botar a Coca-Cola no filme. A não ser que a Coca-Cola esteja pagando para que você coloque a Coca-Cola no seu filme. Mas no caso específico do Dolby, é isso. Para você dizer que ele está finalizado dessa forma, você tem que pagar. E aí eu coloquei aqui como exemplo ilustrativo para vocês uma imagem que está em baixa resolução, mas que dá para a gente entender o que eu quero dizer. É uma imagem que dentro dela tem 2 imagens. Na parte da esquerda, a gente tem esse sofá cinza, que seriam as cadeiras, e cada outro objeto preto dentro dessa imagem, à exceção dessa barra horizontal preta, que seria a tela. Cada outro objeto preto seria uma caixa de som. Então a gente tem aqui 1, 2, 3, 4 dessa retangular, 5 se contar a central, né? Então 5 retangulares e mais 1, 2, 3, 4 da caixa, dessa caixinha redonda. 5 com 4, 9 e mais uma bem quadradinha aqui no cantinho, que é o que a gente citou ontem, o nosso subwoofer, o subgrave. Então, esse aqui seria um sistema 9.1. 9, porque são as 9 caixas espalhadas pela sala, uma central na frente, uma na frente à esquerda, uma na frente à direita, uma no fundo à esquerda, uma no fundo à direita, 2 aqui, enfim. E o ponto 1, esse 1 é sempre o subgrave. Então, quando você vê uma coisa que ficou muito famosa, né, durante muitos anos, era esse 5.1. Como é que está mixado? Ou esse filme está em estéreo ou está em 5.1? Você alugava um DVD na locadora. Falei 2 palavras aqui que se a pessoa tiver menos de 20 anos, nunca ouviu falar na vida, né? DVD na locadora. Você alugava um DVD, aí você ia botar lá, áudio, vamos escolher idioma e legendas. Aí você ia lá, tinha o inglês 2.0, inglês 5.1. Eu, quando olhava aquilo, falava, o que é isso? Qual a diferença do inglês 2.0 para o inglês 5.1? E aí eu botava e não mudava nada na minha televisão, porque a minha televisão era só estéreo. Então, mesmo 5.1, ela reproduzia da mesma forma. Se eu tivesse o home theater, que a gente comentou ontem, e eu selecionasse o 5.1, aí eu teria uma mixagem diferente, feita especificamente para um sistema de som com 5 caixas e um subgrave. Para você ter essa opção, ela tem que ser feita nessa opção. Então, eu quero que o meu filme seja 5.1. Você tem que mixar em 5.1. O que eu quero dizer com isso? Mixar e finalizar em 5.1. O que eu quero dizer com isso? Que cada caixa é individual, né? Você escolhe como determinado som vai sair em cada uma das caixas individualmente. Claro, você pode replicar. Eu quero que nessa cena, nesse momento, o que está saindo na caixa central da frente também saia da direita e na da esquerda. Não tem problema, você só duplica. Mas, em determinada outra cena, tem um carro passando
e ele passa da esquerda para a direita na imagem, eu vou mixar o som para que ele comece somente na caixa da esquerda, venha aumentando a sua intensidade, comece a também ser reproduzido pela caixa central, vai passando, aumenta a intensidade na central, começa a diminuir na da esquerda e aumentar na da direita e vai passando para você dar essa sensação de que o som está passando ali. Quem já foi numa sala de cinema, dependendo do filme que você assistiu, provavelmente em algum momento você olhou para trás. Tem um som assim, ele parece que ele está vindo de trás de você, porque foi mixado dessa forma. A título de curiosidade, esse Dolby Atmos que eu citei aqui, se eu não me engano, não, é muita caixa, eu não vou nem dizer se eu não me engano. Eu não me lembro agora se são mais de 80 caixas de som ou se são mais de 100 e poucas caixas de som feitos para sala de cinema. Isso aí são pouquíssimas no mundo as salas que usam essa tecnologia, mas porque você tem uma mixagem específica para esse tipo de sala, em que individualmente essas 70, 80, 100 e tantas, não me lembro agora de cabeça quantos são, caixas de som têm as suas mixagens, tem uma mixagem específica para elas. Claro que em determinados momentos você agrupa, né? Você fala, agora eu quero que as 10 caixas que estão mais ou menos para trás na esquerda vão soltar o mesmo som, tudo bem. Mas, né, o Dolby Atmos tem caixa vindo de cima da pessoa. Vem direto na sua cabeça, na poltrona, sabe? O que é legal a gente saber disso aqui? É para a última aula, mas eu já vou adiantar agora. Tá mixando se é estéreo ou se é 5.1, 7.1, 9.1, não sei quantos ponto 1, ou Dolby Atmos. A voz sempre vem do meio da frente. Sempre. Sempre. Com raríssimas exceções você faz alguma coisa. Mesmo que seja um diálogo em que você tem um personagem na direita do quadro, outro personagem na esquerda do quadro, um plano conjunto que a gente chama, né? Ou seja, você enquadra as duas pessoas dentro da cena. Mesmo que seja um diálogo, você não vai fazer o som do cara da direita sair só pela caixa da direita, o som do cara da esquerda é esquisito. O som dos dois sai pelo centro. Se for um sistema de som estéreo, que você tem duas caixas, esquerda e direita, ele sai das duas com a mesma intensidade. Isso que é o central do estéreo, né? A gente vai ver na última aula, mas eu adianto agora que a gente não precisa ver na última aula. Uma coisa que você utiliza na hora da mixagem se chama pan, né? Que você controla esse eixo esquerda, centro, direita do som. Então, agora eu quero fazer uma pan para a esquerda com o som, você joga o som para ele sair mais da caixa da esquerda, mais do lado esquerdo. Agora eu quero mais para a direita, quero um meio termo, ou enfim, centro-esquerda, você bota ali. O zero é o central. Ele sai das duas caixas com a mesma intensidade. Normalmente é a intensidade máxima. Essa imagem da direita, dentro dessa mesma minha imagem, né, essa parte da direita, que você tem 3 sofás, vamos dizer assim, é uma tentativa de um Dolby Atmos, né, embora eu acho que ele tenha menos caixas de som, mas é só para mostrar as possibilidades que existem, que são quase que infinitas, né, se a gente for... Quase que infinitas não, porque o infinito é muito grande, mas que são grandiosas em quantidade e em resultado também. Bom, é isso. Encerramos essa parte de história sonora do cinema. Eu acho que é um bom momento para não só beber uma água, como para dar uma olhada no chat. Ainda não vou abrir para perguntas no vídeo. Vou passar rapidamente pelo que já foi falado no chat. E aí a gente continua porque a gente vai mudar de assunto agora. Beleza, pessoal? Então, deixa eu só beber uma água e ver o que vocês já falaram. Vamos lá. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Eu me engana que eu gosto. Isso é o cinema. Me engana que eu gosto. Você vai ver um filme e você sabe que ele foi filmado. Você sabe que atrás daquele diálogo de duas pessoas tinha 15 pelo menos ali naquela mesma sala filmando e fazendo aquilo acontecer. Mas você finge que acredita. Você finge que, ok, não, são duas pessoas falando.
É inconsciente, é não intencional até. Ou melhor, talvez seja tão intencional que já é automático. Mas você aceita, você entra na brincadeira. Vamos lá. Eu acho mesmo se um filme faz o que foi proposto, pra mim ele é bom. Concordo. O melhor ator é aquele que mente melhor na representação. Como é que é? Fernando Pessoa, eu vou lembrar. O ator é um fingidor. Finge tão... Como é que é? Finge tão perfeitamente que chega a fingir que é a dor que devera sente. Algo mais ou menos assim. É isso aí que o Agripino Alves falou. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Beethoven, amo música clássica. Professor, tu te apresentou? Sim. Foi a segunda coisa que eu falei na aula depois de dar aquela nossa introdução padrão, falando sobre a parceria do projeto. Mas, quem falou? Cléo. Meu nome é André Ribeiro. Desenhos antigos, coraçãozinho. Explica melhor sobre falar com aspas no mudo. Pode ser? Sim, mudo porque ele não era falado, mas ele tinha som com ele na sua apresentação. Lista. Loucura, não sabia que o Chaplin era contrário ao cinema falado. Eu só não abri aspas para falar a fala dele porque eu não me lembro exata, mas ele falou mais ou menos aquilo que eu disse. O cinema falado vai acabar com os talkies, né? Ou seja, os filmes falados vão acabar com o cinema. Ele era contra. Beleza. João Carlos. Diferença do 5.1 para... Aí você não completou. Mas por que 5.1? Por que se chama 5.1? Acho que ficou claro, né? 5 porque são 5 caixas. E o padrão da forma que elas são distribuídas é esse. Uma central na frente, uma na frente à direita, uma na frente à esquerda, uma atrás à esquerda e uma atrás à direita. 5.1, porque o 1 é o subgrave. Aí é uma padronização, né? Poderia ser áudio 6. Áudio 4.2, sei lá. Mas inventaram isso que, ok, antes do ponto são as caixas normais e elas estão distribuídas dessa forma, depois do ponto é o subgrave na frente. Que, como eu falei ontem, ele é muito mais responsável pela sensação. Ele faz muito mais você vibrar do que você ouvir. Acho que ficou mais claro aqui, né? O professor lendo literalmente como foi escrito. O quê? Os comentários? Se for, sim. Porque alguns eu tento adivinhar, mas eu tô lendo aqui. Quando não tem 5.1, como assim, João Carlos? No final da aula, se você quiser abrir o microfone, ou se quiser elaborar melhor, quando não tem o 5.1, vou interpretar como eu achei, tá? Quando não é mixado em 5.1. Quando ele não é finalizado em 5.1. Você pode finalizar o filme de diversas formas diferentes. Depende do, né, de o que foi pedido, do orçamento, do tempo, etc., de qual a intenção daquilo, mas o 5.1 é uma forma de você mixar. Fazendo um paralelo bem rápido e acho que mais fácil de entender, quando você vai exportar um vídeo que foi editado. Vocês provavelmente já viram isso, do formato. Eu vou exportar em HD, 720. Eu vou exportar em Full HD, 1080. Eu vou exportar em DV, 480. Aí você pega um export em DV, 480. Aquele ali não está em Full HD. Da mesma forma, vou exportar um áudio aqui estéreo. Esse áudio estéreo não está em 5.1. É só isso.
Beleza, então vamos continuar a nossa aula, agora mudando de assunto, galera. Espera aí rapidinho, cadê minha apresentação? Isso. Agora nós vamos mudar de assunto e vamos falar sobre a pré-produção sonora. Como quase tudo na vida e no mundo, a gente gosta de dividir coisas em coisas menores e normalmente em 3. Não sei porquê, existe aí um simbolismo e existe alguma coisa por trás disso, mas a gente gosta de dividir de coisas em 3. Quando a gente está falando no cinema, como um todo, não só para o som, o fazer cinematográfico ele é dividido em 3. Pré-produção, produção, pós-produção. Vocês já ouviram falar nisso? Se não em cursos daqui, na vida, e se não ouviram, vão ouvir falar, e se não fossem ouvir falar, ouviram agora. Pré, durante e pós. O som não foge disso. Você tem a pré-produção sonora, você tem a produção sonora e você tem a pós-produção sonora. Daqui a pouco eu falo da pré, que é o que a gente vai abordar hoje. A produção seria a gravação. Mais especificamente, dentro do cinema, saiu mais, né? Mas eu queria dizer mais especificamente, dentro do cinema, do audiovisual, quando você está falando da produção sonora, você está falando da gravação em set. Por quê? Na pós-produção, você também tem gravação, mas aí é um outro tipo de gravação. Você vai gravar efeitos, você vai gravar dublagem, você vai gravar ADR, que eu vou falar sobre isso na última aula, você vai gravar trilha sonora, você vai gravar Foley. Você também está gravando, mas você não está nessa parte da produção que a gente chama de produção, que é a gravação no set de filmagem. É o som direto. E depois da pós-produção a gente tem uma aula só para falar dela, que é a última. Mas, voltando agora para o começo, a pré-produção. Como a gente gosta de dividir as coisas em coisas menores, eu divido a pré-produção sonora em 2 pontos principais. A análise do roteiro e a visita de locações. Isso é básico, isso é essencial, isso é necessário. Se você não faz essas... Eu vou até recomeçar. Mesmo fazendo essas 2 coisas, você já encontra problemas. Se você não fizer uma delas ou não fizer as... Ou melhor, se você não fizer as 2 ou não fizer pelo menos uma delas, você vai ter mais problemas ainda. Então, essencial, básico. Pré-produção sonora, você vai analisar o roteiro e você vai visitar as locações. Ah, mas o meu projeto ele não tem roteiro porque ele é um documentário. Ele tem um planejamento. Eu estou chamando de roteiro, é isso. Quando eu digo analisar o roteiro, é para você ver, do que se trata. A nossa aula aqui não tem roteiro. Não tem roteiro no sentido, a minha fala não é scriptada, a minha fala não é escrita e que eu preciso seguir aquela fala. Eu faço uma apresentação prévia com pontos-chave, mas o que eu estou falando aqui não está roteirizado. A nossa aula aqui, ela tem uma dinâmica e um planejamento para ser seguido. Eu começo sempre dando o anúncio, falando sobre a parceria, aí eu inicio a aula, abro a minha apresentação. Então, todo mundo da equipe sabe o que vai ser feito. A gente sabe que vai ser a aula de um professor. Essa aula vai durar 2 horas, ele vai estar sentado a aula toda. A gente precisa botar um microfone nele, ele não vai se mexer tanto. Ele se mexe mais do que devia, mas ele não vai se mexer tanto. Vai ficar sentado, dá a aula dele, a gente precisa regular a voz. Ele tem uma voz um pouco mais forte do que a de um professor anterior. Aqui está elocubrando, tá, pessoal? Então a gente precisa reconfigurar aqui o que a gente já tinha setado pro professor anterior e diminuir um pouco o ganho da track do gravador, porque vai ser... A voz dele é um pouco mais forte, etc, etc. Tudo isso aqui faz parte, dentro da nossa realidade, de uma análise do roteiro. E quando a gente está falando de filme, quando a gente está falando de ficção, principalmente, aí você tem o roteiro. Aí você sabe, e agora eu vou criar aqui pra gente 2 roteiros, que é o que a gente vai trabalhar tanto na aula de hoje quanto na aula de amanhã. Não se preocupem em decorar, isso aqui é só ilustrativo. Toda vez que eu for me referir a ele, eu vou repetir de novo, novamente. Qualquer coisa que a gente tiver alterado ou acrescentado, não se preocupem, isso aqui é só ilustrativo.
tá bom? O primeiro roteiro que eu vou falar é uma entrevista. A gente vai entrevistar uma pessoa. Esse é o roteiro, tá? E o outro é um roteiro de ficção. Vamos nesse de entrevista primeiro. Na análise do roteiro, a primeira coisa que eu tenho que pensar no roteiro de entrevista, como exemplo, tá? Só para vocês entenderem o que eu quero dizer com roteiro e o que eu quero dizer com análise do roteiro. Beleza, quem que a gente vai entrevistar? O que ele vai falar? O assunto, não as exatas palavras, mas sobre o que ele vai falar. Como ele costuma falar. É uma pessoa que grita ao falar, que fala com uma voz mais alta, ou vai ser um negócio... Ou pode se tornar alguma coisa assim, ou a gente vai ficar ali normal, num tom igual esse tom aqui da aula, em que não há uma exaltação e também não há uma diminuição da voz, é algo... Perdão. É algo bem normal e linear, vamos dizer assim. Beleza. Quanto tempo isso vai durar? Onde que vai ser? O que mais que eu preciso saber para a entrevista? Tá bom por enquanto. Quantas pessoas? Uma só, eu já falei. Quais os equipamentos que eu vou... Tá, beleza. Agora vamos para a ficção, que é um pouco mais elaborado, mas é bom para a gente analisar. Roteiro bem simples. Começa. Uma moça sentada numa sala, né, tem uma sala de jantar com uma mesa de jantar, ela está sentada, a mesa está posta, batem a porta, ela se levanta, abre a porta, é um homem, ela fala, que bom que você veio, eles se abraçam, etc. Os dois voltam para a mesa de jantar e começam o jantar, a conversar e a comer. Essa é a nossa cena de ficção. Vamos analisar esse roteiro. Primeiro, só o roteiro. Eu não estou falando sobre mudanças, eu não estou falando sobre decisões estéticas, decisões de última hora, não. O roteiro. Vamos analisar o roteiro. A gente tem quantos personagens? Só um instantinho. A gente tem quantos personagens? 2 personagens. A moça começa só com ela, depois o rapaz e ficam os dois em quadro conversando. Ou melhor, os dois em cena conversando. 2 personagens. Beleza. Onde que se passa? Na sala de jantar. Todo na sala de jantar. Ela vai até a porta, mas volta, não mostra o que há de fora, e eles nunca saem da sala de jantar, ela só vai à porta e traz ele de volta, sempre ali. Então temos uma locação só. Que mais? O que eu quero dizer com isso? Aqui como eu coloquei no slide. Identificar sons explícitos e implícitos. Dessa cena que eu descrevi para vocês. Se você me perguntar o que eu quero dizer com som explícito, explícito é se eu perguntar para qualquer pessoa, depois de descrever essa cena, qualquer pessoa, perguntar para minha mãe, que não mexe com cinema, não mexe com som, se eu perguntar para ela, o que é um som explícito nessa cena? Com certeza ela vai falar, eles conversando. Ela chega e fala, que bom que você veio, e depois eles estão conversando lá enquanto comem. Isso é o que eu chamo de som explícito. Talvez a minha mãe, porque ela é uma pessoa muito inteligente, mas uma outra pessoa que já tivesse um pouco mais de traquejo mesmo, e soubesse, e percepção, vamos dizer, não, tem também o bater na porta. Você falou, ele bate na porta. Toca a campainha, não lembro nem o que eu falei. Mas isso aí é um som explícito, tá aí no roteiro. E ela vai até lá, abre a porta, beleza. Isso qualquer pessoa, tá? Ou enfim, a maior parte das pessoas. O que um técnico de som, ao analisar esse roteiro, só o roteiro, vê? Ou melhor, imagina que ele está escutando. E aí que eu chamo de sons implícitos. Ok, ela está sentada na mesa esperando. Ela está parada? Beleza. Temos então a ambiência da sala em que ela está. Depois a gente vai falar sobre essa ambiência. Ela se levanta. Então tem o arrastar da cadeira, o levantar e vai até a porta. Os passos dela caminhando até a porta. Por quê? Porque antes teve uma batida, né? Mas agora eu estou só nos sons implícitos, ok? Então ela vai até a porta. Ela abre a porta. Você tem maçaneta e você tem porta abrindo. Como que vai ser essa porta? Vai depender do local, mas também vai depender das escolhas. Eu quero que a porta faça um rangido assustador, porque é um filme de terror. Ou, não, eu não quero que ela faça barulho para não atrapalhar, mas tem o abrir da porta. Eles se abraçam, roupa tocando em roupa, se afastam, os dois caminham de volta, passos agora em conjunto, os dois andando.
Os dois se sentam, arrastar de cadeiras novamente, sentar, arrastar para frente. Eles conversam e comem. O bater de talheres, o pegar de copos, o apoiar de copos, se eles estão bebendo também, né? Beber não é comer, mas faz parte do jantar. Eles apoiam os copos e etc. Esses são os sons implícitos. Identificar ambientes e ambiências. Lembra que eu falei? Ela tá no começo da cena, ela está esperando sentada, parada. Se você deixar mudo, se você não gravar nada e na hora que isso apresentar para a pessoa tiver silêncio total, é estranho. Porque mesmo aqui, se a gente parar agora e ficar em silêncio, não é um silêncio total. Está chegando algum tipo de som, ainda que seja ruído de equipamento, ainda que seja o ruído do microfone ou o ruído do seu sistema, seja fone, seja caixa de som, do seu sistema de reprodução. Alguma coisa você sabe que ainda está ativa a chamada. Quem já se a pessoa tem menos de 20 anos, ela também não deve saber o que é isso. Mas quem já falou no telefone com alguém, numa ligação, você sabia quando a ligação estava muda ou quando tinha alguém do outro lado que não estava falando nada. Pelos ruídos de equipamento. O que eu quero dizer? Ambiência. Uma sala vazia, hoje, se você estiver na sua casa e tiver uma sala na sua casa, ou no seu quarto, onde quer que seja, fique em silêncio um momento e fica parado. Não é um silêncio absoluto. Silêncio absoluto só existe em câmara a vácuo e alguns estúdios de gravação se você ficar em silêncio. E olhe lá. Porque nos estúdios a gente ainda tem aquilo que a gente chama de room tune. Né? Seria o tom do quarto, o tom daquela sala, né? O ambiente, o som daquele negócio, mesmo quando não tem som nenhum e parece que é um silêncio total, mas ainda tem alguma coisa ali. Bom, ambientes. O diretor resolveu que ele quer que ela esteja escutando uma música nessa cena. Mais uma coisa aí que compõe o ambiente. O diretor também resolveu que tem um ventilador de teto nessa sala e ele vai estar ligado enquanto ela espera o rapaz. Barulho de ventilador rodando. O diretor resolveu, ou é uma característica da locação que arrumaram, fica do lado de uma avenida movimentada. Você tem, ainda que de longe, o barulho de carros, ônibus, caminhões, passando, freando, acelerando e assim vai. Ambientes e ambiências. Tudo isso eu estou no roteiro, tá? Eu acrescentei aqui decisões do diretor e características da locação, mas suponhamos que no meu roteiro lá tivesse colocado que tem um ventilador que faz um barulho esquisito, tá? Suponhamos aqui agora. Sons diegéticos e sons extradiegéticos. Faltou um S aqui, peço perdão. Bom, o que é um som diegético e um som extradiegético? O que é a diegese? Isso é o cinema roubou esse termo da literatura, mas bem resumidamente e bem grosseiramente para vocês, diegese, ou algo diegético, é aquilo que faz parte da realidade daquela narrativa. O extradiegético é algo que não faz parte da realidade daquela narrativa. Ah, então o diegético é real. Não. É real naquela narrativa. Em Star Wars, que eu citei ontem, você tem alienígena, você tem lá aquele bicho gordão Jabba, né? Para quem assistiu, é o Jabba. Para quem não, ele parece uma minhoca gordona de areia e é de um outro planeta. Isso não é real. Mas isso é real naquela narrativa, naquela realidade. Isso é diegético. Certo? Um exemplo, 2 exemplos agora para vocês. Um diegético, um som diegético, um som extradiegético. 3 exemplos. Um vai ser diegético, um vai ser extradiegético e o outro eu quero que vocês pensem antes de eu dar a resposta. Um som diegético. Vamos na nossa cena. Na nossa cena, a moça está lá esperando e está tocando uma música. Você está assistindo a cena, tá? Você não está gravando, ela já está feita e a moça está esperando o rapaz chegar e está tocando uma música. Bate na porta, a moça se levanta, ela vai até um aparelho de som e abaixa o volume. No momento que ela abaixa o volume, o som da música
também abaixa. Essa música, diegética. Ela está dentro daquela realidade. Aquela personagem estava escutando aquela música até alguém bater na porta, ela foi lá e abaixou ou desligou, o que quer que seja. Extradiegético. Um outro filme, uma cena muito comum em filmes. Um carro andando na rodovia, uma câmera bem de longe mostrando o carro andando em alta velocidade e tocando um rock and roll pesado. Pá, pá, pá. Extradiegético. Não tem ali naquelas montanhas em redor daquela rodovia ou o que quer que seja, caixas de som que estão tocando aquela música, aquele rock and roll pesado. Não, faz parte da trilha sonora. É um som extradiegético. Ele não está dentro da realidade do filme. E o terceiro exemplo que eu vou dar para vocês, muito comum também, isso é um clichê até, em cenas de filme. Vamos a essa cena do carro com o rock and roll pesado. Você vendo de longe o rock and roll pesado tocando e o carro lá na rodovia em alta velocidade. Corta para uma câmera dentro do carro com o motorista dirigindo e cantando junto à música que você estava ouvindo antes. A música continua tocando, mas agora ele está cantando junto e dirigindo. Aí ele abaixa o volume, a música abaixa o volume e ele conversa com o passageiro. Era uma música extradiegética, naquele momento de fora, mas que se revelou uma música diegética no momento em que ele aproxima e faz esse novo plano, que ele cota para o plano dentro do carro. Acho que ficou bem claro o que é diegético e extradiegético. Você tem que pensar nisso também, na hora que você está fazendo a análise do roteiro. Vamos pegar esse mesmo exemplo que eu usei, né? A moça espera, o rapaz chega, o casal volta volta na mesa de jantar e conversa e come. Tudo bem, tudo legal, vai ser feito na cidade tal, no planeta Terra, mas tem um detalhe que no roteiro ele fala que, na verdade, eles estão numa casa em um outro planeta, num planeta em que não existem automóveis. Você não pode deixar, então, que a avenida movimentada que fica do lado de onde vai ser gravado interfira no som do filme, porque não pode ter carro. Agora, se é uma história que se passa no planeta Terra, normal, etc., tudo bem. É até bom, até enriquece o som. Você saber que aquele lugar está perto de uma avenida, ou seja, tem um mundo em volta daquela realidade fílmica. Entender a proposta de direção. Uma máxima que um professor meu falava, ele dizia o seguinte: é feito o roteiro para o filme, tá lá o roteiro, as pessoas veem o roteiro, vamos filmar. Na pior das hipóteses, filmamos o roteiro. O que ele quer dizer com isso? O roteiro é um guia. Em Portugal, se chama guião, inclusive. Não se chama roteiro, se chama guião. O roteiro ele é um guia. Ali é é a ideia que quer se passar. Seguir o roteiro à risca é muito comum, principalmente na indústria, principalmente quando o diretor também é o escritor do roteiro, mas não é uma lei, não é uma regra e não é o que acontece. Mesmo na indústria, mesmo quando o diretor é o escritor do roteiro. E, além disso, há uma proposta de direção. Vamos voltar na cena que eu elaborei. A moça esperando, o rapaz bate, vem, chega, pá, não sei o quê. O diretor virou e falou, ok, mas eu quero que seja uma cena extremamente desconfortável para ela. Porque dentro de um contexto maior, ali ela quer terminar o relacionamento deles. Ela não está bem. Então, esse ventilador vai ser um ventilador velho que faz nhec, nhec. É uma cena, sabe, a música que ela estava ouvindo não é um negócio legal e agradável. Sabe, a porta, ao abrir, é um ranger para mostrar como está velho e desgastado, não só aquela casa, não só aquele ambiente, mas aquele relacionamento. É uma proposta. Outro diretor poderia pegar e falar, não, vamos fazer essa cena aterrorizante. É para ser uma cena assustadora, porque, sabe, então é uma música tensa, a porta faz barulho de porta de filme de terror alto pra caramba e, sabe,
proposta de direção. Entender a proposta de direção está na parte de análise do roteiro. Ainda que a proposta não esteja no roteiro, está nisso. Você analisar e pensar, ok, o que nós vamos filmar, consequentemente, o que nós vamos gravar. Tudo isso eu encaixo dentro da análise de roteiro. E por fim, eu coloquei aqui algo que é muito importante, criar e sugerir ideias sonoras. E percebam que eu coloco isso dentro da pré-produção sonora. Porque isso é uma frase minha, e agora é minha mesmo. A pior parte é quando as pessoas começam a ter ideia. Eu digo isso sempre, quando eu estou numa gravação, e isso sempre acontece. E, ok, pessoal, foi feita uma pré-produção, foi feito um planejamento, a gente vai gravar isso vai ser gravado assim e assado, e nós estamos preparados para isso. Ok, chega no dia, estamos lá gravando isso aqui. Nossa, não, eu tive uma ideia que a gente... Agora não é o momento de ideia. Uma solução é outra história. Ok, estamos com um problema, o planejamento foi feito de uma forma, não dá para executar tudo ou não dá para executar determinada coisa de determinado jeito, qual a solução? Ok, isso é massa. Agora, não, eu tive uma ideia. Claro, às vezes surgem ideias geniais e que é a salvação, mas é porque toda ideia, quando você tem, você acha que a ideia é genial e é a salvação. Então, o grande problema é quando as pessoas começam a ter ideias, quando não é hora para ter ideia. E na pré-produção sonora, na análise do roteiro, esse é o momento de você criar e sugerir ideias. E esse é o momento que você pode trazer algumas coisas. E em todos os aspectos, tá? Em todos os campos. Solução de problemas. Eu vou falar disso quando eu falar na locação. Mas uma ideia, uma sugestão para microfones. Quais microfones usar, como usar para essa cena. Encaixando na sua narrativa. Poxa, a gente tem 2 personagens e agora eu já adianto aqui como eu faria essa cena. Como eu gravaria essa cena, desse breve roteiro que a gente elaborou aqui. Temos 2 personagens e algumas ações acontecendo. Eu teria um microfone de lapela em cada um deles, escondido, e um microfone direcional para poder captar não só as falas com redundância, para ter essa segurança do que está sendo feito, como também sons específicos que pode ser legal captar ou que é necessário captar. O bater de talheres, o arrastar de cadeira, o não sei o que assado. O abrir da porta. Eu faria dessa forma. Antes de eu falar como outras pessoas falariam, ou dependendo da realidade, lista, pessoal. A lista está disponível ou vai estar em algum momento aqui, em alguns segundos para vocês, ok? Preencham aí a lista de chamada. Voltando aqui, então assim era como eu faria, mas chegam para mim e falam, beleza André, só que a gente só tem um microfone direcional, não tem os lapelas que você queria que fizesse. Bom, então vamos pensar em outras formas, vamos sugerir, vamos criar alternativas para a gente poder gravar isso aqui. Agora, ideias propriamente dito. Poxa, e se... Deixa eu tentar pensar alguma coisa que eu já não sugeri, porque eu já sugeri várias que estão no roteiro, né? Mas vamos pensar. E se o sapato dela, quando ela andasse, fosse bem silencioso, quase não fizesse barulho, e o dele fosse uma bota bem pesada e que fizesse um barulho bem forte para mostrar essa opressão que existe ali naquele relacionamento dele sobre ela. Inventei isso aqui agora, tá, galera? Nem sei se eu devia ter feito isso. Ok, foi uma sugestão sonora que eu dei. Isso não precisa nem ser gravado dessa forma. É melhor, você economiza tempo, economiza dinheiro, se você fizer ali e der certo. Mas isso pode ser adicionado depois. Na pós-produção, essa ideia pode ter vindo depois. E aí é um momento que também é possível ter ideias. E é legal ter ideias. Mas principalmente soluções de problemas. É melhor. É isso que eu quero dizer com a análise do roteiro. Análise do planejamento. Ainda aqui na análise, é o momento em que você decide o que você vai, ou melhor, que você decide o que você vai usar para você gravar. Então, vocês viram aqui, eu
faria a cena com 2 lapelas, um microfone direcional, um gravador XYZ, meus fones, cabo, não sei o quê. Passando para o próximo tópico, a visita técnica, a locação que foi escolhida para essa sala de jantar é uma locação péssima para o som. Uma sala muito grande, vazia, pé direito alto, tem um eco, uma reverberação desgraçada assim na sala. Fica do lado de uma escola, cheio de criança que fica fazendo barulho o dia inteiro, na hora da gravação. Como é que nós vamos contornar isso aí? A visita técnica, ela é muito importante, cara. Ainda que você não visite, propriamente dito, o que eu não recomendo, mas às vezes não é possível mesmo, por questões orçamentárias, de tempo, o que quer que seja, de logística. Ainda que você não visite, mas você tem que saber minimamente a realidade do lugar que você vai gravar. O ambiente é uma sala de jantar. O que vai ser usado para transformar numa sala de jantar, aí depende de vários outros fatores. Pode ser um estúdio, pode ser que seja construído em estúdio todo um cenário controlado, aí é o melhor dos mundos. O estúdio já tem tratamento acústico, não sei o quê, tá resolvido. Pode ser que não, pode ser que seja a primeira realidade que eu falei, do lado uma escola, uma sala péssima e você tem que se virar com isso. Primeiro de tudo, listar as locações. No nosso roteiro, na nossa ideia pequena e específica, só tem uma locação. A sala de jantar em que acontece aquela cena. Mas, se for algo maior ou um filme que tem mais de uma locação, você lista. Então vai ter uma cena no banheiro, uma cena na sala, uma cena que começa no quarto, vai para o corredor e volta para a sala, uma cena... Normalmente, eu já adianto para vocês, o filme inteiro se passa nesse exemplo, um filme inteiro que se passa numa casa, mas você vai gravar o banheiro, vai ser no banheiro da casa de fulano, o quarto vai ser o quarto na casa de ciclano, a sala, na verdade, vai ser em estúdio, porque a gente não conseguiu uma sala boa para poder fazer, e o corredor em que ele sai do quarto, vai para o corredor e volta para o quarto, o corredor, na verdade, vai ser o corredor de um hotel que a gente conseguiu arrumar, blá, 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 blá. Ainda que diegeticamente seja a mesma casa, na prática, na gravação, cada lugar vai ser diferente. Você tem que conhecer minimamente, saber quais são esses lugares finais e também ali dar a sua opinião e até bater o pé, dependendo do tipo, escolhemos essa sala. Galera, aqui não tem como. É a cena mais importante do filme, é o diálogo em que ela vai terminar a relação com ele. A gente precisa muito dessa fala, ela fala muito bem e tem um reverb gigantesco nessa sala. Não dá para fazer aqui. Não tem como arrumar uma outra locação para a gente gravar? Normalmente não tem, tá? Normalmente o som ele é relegado para segundo plano, infelizmente, mas eu também estou aqui para trazer realidade para vocês. Não só a situação ideal, mas também a situação real. Como, então, eu já vou aqui identificar prováveis problemas. A sala grande, vazia, pé direito alto, reverb, eco, atrapalha o som. Você chega, você já sabe. Identifique possíveis problemas. Tem uma cena num banheiro. Banheiro normalmente é pequeno, tudo de vidro, parede reta, paralela, muito próximo. Por que é legal cantar no banheiro? Cantar no chuveiro, porque o som reverbera, fica massa pra caramba, você tem um vozeirão, parece que você é um cantor de ópera. Agora imagine se você quer gravar uma conversa lá dentro. Desenvolver possíveis soluções para esse problema. Coisa mais comum, mantas sonoras. Manta sonora é um nome dado para um equipamento específico, mas é qualquer coisa que você pode usar como uma manta sonora, espuma, cobertor, normal mesmo, a manta sonora propriamente dita, você coloca materiais a título de abafar algum tipo de reverberação ou algum tipo de som indesejado que pode vir a influenciar no som do filme. Dentro de um banheiro, você pode tentar colocar uns cobertores escondidos, diminuir os cantos, tudo que é quina é um problema, coloca um cobertor, transforma aquela quina, né? Ao invés dela fazer uma quina aqui, né? Deixa eu ver se assim vocês conseguem ver. Consegue, né? Ao invés de fazer a quina aqui, você coloca
um cobertor assim, em que ele diminui o ângulo, ele cria 2 novos ângulos aqui e muda o material. Agora não é mais uma parede de concreto ou de azulejo, agora é um cobertor, um negócio macio, em que o som bate e é absorvido, se não inteiramente, a sua maior parte é absorvida, ele não reverbera, ele não, como a gente viu ontem, não reflete. Lembram da aula chata de ontem, que tinha um monte de conceito e teoria, etc.? Saber disso é muito importante. Você não precisa saber, o nome disso é reflexão, este fenômeno. Não. Azulejo reflete. Vamos resolver, é isso aqui. Mas se você não sabe qual é o fenômeno e o que isso pode te atrapalhar, então, assim, é um chato necessário, como a galera gosta de brincar. A primeira aula é uma aula chata, mas é uma aula chata necessária. Possíveis soluções. Poxa, tem uma escola do lado do lugar que a gente vai gravar. Será que tem como ver de gravar num outro dia, num final de semana que não tem aula? Ou no horário da madrugada? Poxa, é tudo dentro da sala, não importa se é dia ou noite. Se for dia e tiver janela, bota uma luz, um refletor para parecer que é a luz do sol. Se for noite, melhor ainda, fecha a janela e acabou, grava de noite. Ou então, que não tenha aula, para a gente diminuir esse problema. Ou então, poxa, não tem como, vamos tentar isolar. A gente consegue fazer, temos dinheiro e temos tempo e pessoas para poder fazer uma parede aqui tentando isolar o máximo possível essa locação do som dessa escola. Sugerir, desenvolver possíveis soluções para os problemas, no caso específico, sonoros que você pode encontrar. E, por fim, depois da visita técnica, eu já dei um spoiler na parte de análise do roteiro, mas é na hora da visita técnica que você bate o martelo nos equipamentos necessários para poder fazer essa gravação. Vamos voltar no exemplo. Eu falei que eu faria a cena da moça e o rapaz na mesa de jantar, etc., com 2 lapelas e um direcional. Acontece que essa sala acabou que ela tem o teto, o pé direito muito baixo, fica quase na altura da cabeça dos personagens, é um negócio até meio claustrofóbico. Foi feito até especialmente para isso, resolveram construir essa forma, mas de um modo que não dá para eu me posicionar com o microfone por cima. Eu vou ter que ter uma outra forma ou de trazer essa redundância de gravação e principalmente de pegar alguns sons específicos. Aí vai depender dos enquadramentos mais fechados, eu posso vir com o microfone mais perto, não precisa estar de cima, mas um plano mais aberto, que pega os 2 na mesa inteira, um longe pra caramba do outro, etc., eu não consigo vir por cima porque eu vou estar dentro do quadro o tempo inteiro. Que alternativa que eu posso trazer para isso? Esconder alguns microfones na mesa? Microfones pequenos, utilizar um microfone cardioide, vocês vão saber o que é isso, no meio dos 2, escondido atrás de um copo, dentro de uma garrafa, algo assim, não, uma garrafa falsa, em que eu faço um buraco por baixo da mesa, posiciono o microfone, ele vai pegar as falas dos 2. São possibilidades. Depende de alguns outros fatores. Mas esse é o momento em que, depois que você já tem tudo organizado, você elenca os equipamentos necessários, e aí não só microfones, gravador, mas também as mantas sonoras, o que você vai precisar para isolar, etc, etc e tal. Análise de roteiro e visita técnica são 2 pontos essenciais para pré-produção sonora. Você tem que saber, né? Aqui basicamente você vai saber o que vai ser feito e como que você pode fazer isso. Tá certo? Ficou claro? Temos 30 minutos. Bom, não, deixa eu encerrar minha apresentação do jeito mais legal, né? Ok. Falamos sobre pré-produção, etc. Mas e a gravação? Temos aqui nosso amigo Batman para dizer que amanhã, e eu já adianto que não só amanhã, como também na quinta-feira, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, a gente vai falar sobre gravação. De novo, especificamente e principalmente voltada para cinema, para audiovisual, mas que também partilha e como é que eu posso dizer? Tem similaridades
com outros tipos de gravação, de instrumentos, de show, de evento, né? A produção sonora, a sonoplastia de um modo geral. Agradeço novamente pela aula de hoje. E agora, ainda com 30 minutos, acho que é bastante tempo, mas é bom que a gente pode conversar, é bom que se eu esquecer alguma coisa eu acrescento. Vamos para o chat e depois para as perguntas por vídeo. Ou, enfim, uma mistura desses dois. Primeiro no chat, pessoal. Fiquem à vontade agora para perguntar, tá bom? Aqui. Acho que foi aqui que eu parei. Foi. Maria Clara. Professor, os primeiros filmes não tinham som, entre aspas, porque eles não conseguiam tirar os sons externos, sons que não faziam parte do contexto do filme? Não, Maria Clara. Bom, pelo que eu entendi da sua pergunta, eles gravavam o som, mas tinha tanto ruído que não fazia parte daquela narrativa que eles resolviam escolher não fazer som? Não. Era mais uma questão tecnológica, se foi isso que eu entendi da sua pergunta, tá? Então, era mais uma questão tecnológica da época. Eles não conseguiam fazer um reprodutor de som. Eles não conseguiam fazer um gravador e muito menos um reprodutor de som para aqueles sons que nem gravados eram. Né? Lembre-se, até início do século XX não existia música gravada. Se você queria escutar música, você tinha que ver alguém tocando o instrumento. Ou você mesmo, ou enfim, uma orquestra, ou só um músico, etc. Mas não tinha como você ouvir em casa. A não ser que você contratasse o músico para ir lá. Não existia a mídia. No início do cinema, e a gente está falando até em 1910, por aí, um pouco mais talvez, é isso, não tinha como gravar e reproduzir os sons dos filmes. Por isso eles eram sem som. Vamos falar dessa forma. Isso, a Cri Crocante responde exatamente isso que eu falei, de uma outra forma. É isso mesmo, Cri, desculpe. O professor pode esclarecer melhor. Acho que eu esclareci, mas da mesma forma que você falou. Que aula magnífica, professor. Obrigado. Que bom que você está curtindo, Roberto Guerra. Cri Crocante. Professor, tenho uma pergunta. Estou roteirizando um curta de animação 2D. É certo eu fazer a gravação do áudio primeiro e encaixar a animação depois? Cri. Depende. Depende do seu estilo, depende de como que você quer. Deixa eu te dar um exemplo. Se você faz a animação primeiro, vamos supor que tenham falas, tá? Ou mesmo que não tenham, mas vou dar um exemplo aqui. O seu curta de animação 2D tem personagens que falam. Se você faz primeiro a animação sem o som, você limita, não num sentido ruim, mas num sentido da palavra, existem limites, para a atuação do ator que vai fazer aquelas falas. Ele tem um limite de tempo e ele tem um limite do que ele pode fazer. Se o personagem tá paradinho, só mexe a boca, não tem nem sentido ele começar a gritar desesperadamente, porque você animou já naquela forma, naquele tempo, então ele tem que dar a fala naqueles segundos dali. Da mesma forma a música. Se você faz, ou os demais sons, se você faz os personagens andando, não sei o que, eles estão correndo, andando não, vamos mudar. Estão correndo desesperadamente, fugindo de um outro, estou inventando um roteiro para você, Cri. Estão fugindo desesperadamente de um outro personagem que está correndo atrás deles. Se você pode animar isso e colocar a música depois, uma música que vá com esse clima. Ou você pode fazer uma música primeiro e animar em cima da música. Poxa, é uma música tensa, mas não é uma coisa frenética, assim. É tensa, então é uma correria, mas é uma correria calma. Sei lá como dizer isso. O que é muito comum? Vamos falar de indústria agora. Filmes da Pixar não são 2D, mas são animações. Eles primeiro têm as atuações dos atores, a voz,
porque ali o cara tá livre para fazer da forma dele. Obviamente, existe um guia, existe uma pré-animação mais ou menos do que é para ele... Desculpem. Existe uma pré-animação do que é mais ou menos para aquele ator fazer, em quanto tempo mais ou menos é para dar aquela fala, mas o ator pode vir e dar uma performance muito melhor e os caras falam, pô, tem que ser isso. Vamos animar em cima daquilo que ele falou, da fala, do jeito que ele deu. Então, e aí sons, de um modo geral, efeitos, o caminhar dos personagens, ding-dong de uma campainha, bling-blong, né? Ding-dong é outra coisa. Um bling-blong da campainha, o que quer que seja, isso você vai colocar depois mesmo, né? Não faz diferença, mas é melhor colocar depois. Não tem sentido você sonorizar primeiro, fazer um podcast, uma radionovela e depois animar em cima pensando nesses sons, nesses efeitos. Espero que tenha sido minimamente de ajuda isso que eu te falei. Então, usando uma palavra que, né, pegando numa palavra que você falou, exceto eu fazer a gravação, não. Depende. Vai de opção. Se você fizer antes, você vai ter algumas limitações na sua animação. Se você fizer depois, você vai ter alguns trabalhos, talvez extras, na sua animação. Lista. Por favor, indique filmes de som que você mais gosta e filme silencioso. Que pergunta difícil. Filmes que o som são... Isso é uma coisa legal até para falar para vocês agora. Normalmente, o maior reconhecimento que os profissionais de som vão ter é quando ninguém fala nada sobre o som. Isso é o mais comum. Por quê? Porque quando o som tá bom, a gente não tende a reparar. Claro, existem exceções, são nelas que eu vou entrar daqui a pouco para sugerir um filme ou dois. Mas, quando o som está bom, está normal para você. Quando o som tem algum problema, isso se destaca, isso mostra. Então, normalmente, só se fala do som quando é para criticar, quando é para apontar algum problema. E essa é uma coisa que a gente tem que ter em mente, principalmente quem quer trabalhar com isso, ainda que não seja o trabalho principal, mas que vá trabalhar com isso. Normalmente o seu trabalho não vai ser reconhecido. E tá tudo bem. Acontece. Se você está buscando reconhecimento, fama e etc., sugiro outro tipo de profissão. Assim, numa boa, não estou nem falando... Não é para, vamos desencorajar, não estou falando nesse sentido. Estou falando que não é isso. Para começar, é um trabalho de trás das câmeras, etc. Assim, não é fama que se busca nesse sentido, saca? Mas, filmes de som que eu gosto. Gravidade. O trabalho de som desse filme é incrível. Incrível. Gosto muito. Deixa eu pensar num outro filme aqui que eu gosto. Esse filme que eu coloquei a imagem aqui para vocês, ele é um filme sobre som. Inclusive, deixa eu voltar aqui na apresentação para vocês. Essa imagem aqui é legal. Tem um cara com fone e um gravador enfiado embaixo de uma pia no banheiro. Coisa mais comum que tem em set de filmagem, quando você vai ter uma cena no banheiro, ou uma cena em qualquer lugar, é o técnico de som ou o microfonista, dependendo da situação, se enfiando em algum lugar para conseguir o melhor posicionamento possível. Esse filme aqui se chama A Conversação. É um filme muito bom. Recomendo. Bom, tá aí. Vou dar essas duas recomendações só. Um filme silencioso. Putz, tem um filme que eu gosto muito, muito, muito. E eu assisti recentemente. Eu acho muito bom. Se chama A Paixão de Joana d'Arc. É um filme da década de 20. Não fala sobre som, não tem... Mas é um filme silencioso. Muito bom. Professor, como você colocaria os microfones em uma cena de luta bem longe dos caras que pudessem destruí-los? Carla Donadoni. Brincadeiras à parte. Um microfone direcional tentando captar os sons ali. Se for uma luta encenada,
não vai ter momento de impacto, né? Não vai ter barulho de impacto, não vai ter soco na cara de verdade. Se for uma luta de verdade mesmo, seja por uma opção estética do filme ou porque o chinês, quando faz filme de luta, é pra bater de verdade. Seja uma opção estética do filme ou seja, sei lá, porque é um documentário de lutas, etc. Tenta, com o microfone direcional, captar os sons da melhor forma possível. Professor, Gabriel. Professor, como podemos fazer uma captação de som numa entrevista entre duas pessoas que estão próximas, cada um com um lapela sem fio, sem que o som vaze de um para o outro, ocasionando um delay? Ao fazer um job que fiz, tive que ir mutando a trilha do microfone que não estava sendo usado, mas não é nada prático, ainda mais quando os dois falam juntos. Não mesmo, Gabriel. Aí pode ser uma questão de equipamento, porque por mais que as pessoas estejam próximas e por mais que vaze um pouquinho um do outro, não é para ser uma aberração tão grande, tá? O normal é que não haja uma aberração grande nesse vazamento. Então, se chega ao ponto de dar um delay que está incomodando, pode ser uma questão de equipamento, de qualidade do equipamento, de posicionamento do equipamento, ou até de controle de ganho dos microfones. Se você aumentar muito o ganho aqui do meu lapela, você vai ouvir alguém que está de trás das câmeras aqui se a pessoa falar alguma coisa. Se você deixar um pouco mais baixo, por mais que ele fale, não vai vazar. Claro, quando uma pessoa está muito próxima da outra e dependendo do tom que ela fale, é normal vazar. Mas, ainda que isso aconteça, durante a gravação, não faça, aqui não ficou muito claro se você fez durante a gravação ou só na pós-produção, isso de ficar mutando a trilha de quem não estava falando. Durante a gravação, não faça. Na pós-produção, faça. É até preciso fazer. Já adianto para você. Se você grava uma cena que tem duas pessoas conversando, quando um está falando, na hora que você está editando isso, o outro está mutado, provavelmente. Principalmente se o microfone dele está com algum problema ou se tem isso, se está vazando. Então é normal isso que você falou, de às vezes ter que mutar uma trilha de áudio, uma track específica para isso. Espero que tenha ajudado. Então, o que você fez não é prático, mas se foi feito na pós-produção, é padrão. Não assisti, mas falam que é muito importante o som no filme Um Lugar Silencioso. Eu também não vi, mas parece muito legal. Pablo Padilha, só se fala do som quando está ruim. É como o sal, ninguém elogia no alimento, mas quando falta na comida, todo mundo percebe a falta e reclama. E quando passa do ponto, também. O som vale da mesma forma. Um lugar silencioso, dos professores. Amo a Paixão de Joana d'Arc. É um filme da década de 20. É o único que tem nessa década. Eu esqueci o nome do diretor. Acho que é Dreyer, o sobrenome dele. Dreyer, né? Singing in the Rain, Cantando na Chuva, é um clássico que fala bastante sobre a história do som no cinema. Perfeito. Boa sugestão aqui. Leonardo Hacken, não consigo ver seu sobrenome, mas Leonardo. Boa sugestão também. Cantando na Chuva. Tá. Uma pausa no chat agora. Vamos para quem está com a mão levantada, que no momento é apenas João Carlos, MRA. João Carlos, abra o seu microfone, solte a sua pergunta, depois eu volto no chat, pessoal. Vai lá. Beleza, boa tarde, irmão. Boa tarde. Cara, eu tenho são quatro questões aqui, tá? Vai lá. É que eu tô meio mal para digitar, ainda mais estou com o celular, mas vamos lá.
A questão do Dolby era porque apareceu Dolby 5.1 e Dolby sem nada. Isso na folha lá que você mostrou, Ah, tá. certo? É só uma questão, o Dolby no sentido selo, a marca Dolby. Não tem uma diferença muito. Talvez até tenha, eu não estou tão por dentro das nomenclaturas da Dolby. Quando você tem o Dolby Stereo, por exemplo, tem alguma especificidade que eu não vou saber. Então eu só coloquei mesmo no sentido de mostrar a nomenclatura, mas não tem algo totalmente diferente, não. Beleza. Antes de você fazer a sua próxima pergunta. Não, dá para esperar, né? Deixa só a pergunta dele, depois a gente vai fazer o Não, print, pessoal. Faça a sua pergunta, segue João, falando. depois a gente faz o print. Não, quiser fazer o print, eu Não, espero, não tem vai problema lá. não. Pode fazer, pode fazer. Tá bom. É, cara, que o som analógico é melhor que o digital, porque o analógico ele vai em ondas e o digital ele vai assim, né? Ele vai indo assim, 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 e o analógico vai em ondas. Isso aí me falaram e eu achei bem interessante. E quando você vai fazer, então, qualquer coisa, até mesmo uma sonora, uma entrevista, que você cabear, diz que o som sai melhor. É isso aí mesmo? Tá. Sobre a diferença de digital e analógico, a gente vai falar sobre isso na aula de quinta. Sim, há uma diferença. O analógico é melhor, mas também há um limite aí do que é melhor, o que é pior. Na aula de quinta a gente fala mais. Sobre quando vai fazer uma entrevista cabear. Não entendi o que você está querendo dizer. Mesmo cabeando, você vai gravar de uma forma digital, num Não, gravador não. digital. Não, não. O cabear foi... Eu quis juntar com áudio analógico. Tá. Mas aí você vai Tá? gravar num gravador analógico, em um rolo de fita? Não, você vai gravar num gravador digital. Então, Pode crer. comparando o cabeamento com algo sem fio, de É. novo, aí não tem a ver com digital e analógico, depende de outros fatores, não necessariamente tem um que é melhor que o outro. O cabo você tem um pouco mais de segurança sobre a alimentação, sobre a passagem do sinal, mas é aquilo, se o seu cabo tiver velho, tiver com algum problema e o seu Não, aí sistema não, sem pô. fio for novo e tinindo, o cabo é pior que o sem fio. Então depende de Tá. outros fatores. Sim, aí com certeza, né? Não dá. Lembro que o Lapela Escondido, você fez esse comentário de uma gravação num set, quando, agora há pouco, você falou, né? Com Uhum. duas pessoas. Mas e se fosse fazer isso numa externa? Como é que você vai... O que seria melhor? Um direcional ou você colocar um lapela? Porque um lapela você tem que esconder, além de você esconder o lapela aqui, você tem que esconder o transmissor. Quer Uhum. dizer, né? E isso aí não dificulta, não fica pior, não é melhor você usar um direcional? Depende. Eu vou falar mais sobre isso amanhã também, mas vou adiantar um pouquinho para você Cara, agora. Por exemplo, acho que depende da nossa realidade. Aqui o meu lapela não está escondido, todo mundo está vendo. Por quê? Aqui o objetivo principal é que a aula e a minha voz chegue em bom tom para todos vocês. Então, não vamos prezar pelo esconder do aparato, vamos prezar pelo conteúdo da aula ser dada. Deixa para fora, não tem problema nenhum. Por uma questão estética, o fio do lapela está passando por dentro da camisa. Eu podia ter deixado de fora, não teria problema nenhum, mas passei por dentro. Por quê? Porque sim, foi uma escolha. No caso específico, aqui nos permite um lapela com fio, não é um sistema sem fio. Então não está sendo necessário esconder o transmissor. Tem bastante cabo passando aqui, ligando até onde está o gravador, mas é um lapela com fio. Dependendo da realidade, não é todo lapela que é sem fio. Lapela, eu vou falar sobre ele amanhã, na aula de amanhã e de quinta, mas o que define o lapela é uma outra questão e não o fato dele estar com fio ou sem fio. Para uma entrevista, numa externa, o que quer que seja. Cara, vai depender da... como é que eu posso dizer? Da intenção
e da realidade daquilo que você está fazendo. Se o tecido da roupa que a pessoa tá raspa muito, é um tecido sintético, não tá legal o lapela escondido, tá atrapalhando, diretor, ou quem quer que seja, posso deixar o lapela à mostra? Tá prejudicando a fala dele. O principal aqui que a gente precisa é a fala dessa pessoa e não o fato do lapela estar escondido ou não. É uma pessoa sem camisa. Sei lá, você está entrevistando alguém na praia. Você vai esconder como? Existem técnicas. Pode botar no cabelo. É um careca na praia. Pode botar na orelha e passa por... Bota o lapela. Usa um microfone de mão. Faz de outra forma. Qual que é o objetivo principal? É sobre isso que a gente vai falar na aula de amanhã. Eu só dei uma adiantada para você. Como que eu faria, então? Depende, cara. Normalmente, de um modo geral, eu gosto de esconder o lapela. Independente do que for. Se é possível e não está atrapalhando, eu escondo. Tá? Se não eu vou fazer o print agora. Se não é possível esconder pela qualidade, etc., eu deixo a amostra. Se não pode mostrar, mas não está funcionando escondido, uso um direcional. Uso alguma outra forma de captar esse som. Não, beleza? Então, não, mas então, aí era o seguinte, em sonora e entrevista, uso sempre o lapela aparecendo. A questão de esconder o lapela foi, por exemplo, num curta, num vídeo ou num teatro. Né? Foi aí, talvez não tenha me expressado bem nesse sentido. Entendi. E aí, mas beleza. Então, você afirmou que você sempre usa ele à mostra. Tá, e eu tô afirmando para você que eu sempre tento usar escondido. Por quê? Porque eu faço assim. E você faz externo, e é uma escolha. Beleza? Mas aí, aparente, é só em sonora e entrevista. Beleza. Tá? Se for gravação de curta, não. Beleza. Finalizando, a questão que o nosso colega levantou de mixar o áudio, que o áudio não saiu muito bom, vazou o áudio dele, eu não sei, mas aqui, ó, se ele colocar aqui no mix, nós temos um mix aqui no... Talvez não melhorasse. Se chegar mais próximo da câmera... Não, o problema é o desfoque no fundo que tá dando. Porra, cara. Bom, mas tá, e aí o que você queria mostrar com isso? Aqui um mix aqui, ó. Aham. Poder usar o mix aqui no receptor, tá vendo? Uhum. Se eu usasse esse mix, talvez melhorasse esse problema de... Ou não, a gente não sabe exatamente a realidade que ele estava, mas é uma alternativa. Bom, vamos fazer o print? Você tem mais alguma pergunta, João Carlos? Não, era isso aí. Valeu? Obrigado. Massa. Que bom. Então, fazer o print, pessoal, e aí eu volto no chat para as perguntas e não se preocupem. Se faltar alguma pergunta, a gente responde amanhã, não tem problema nenhum. Abram aí as suas câmeras e vamos fazer o print. Enquanto isso, eu acho aqui a pergunta que eu parei. Pronto, já encontrei. Beleza, valeu o print. Vamos agora continuar aqui no chat. Maria Clara, professor, quando se fala em som audiovisual, é mais fácil nas cenas externas ou estúdio? Bom, fazer uma interpretação da sua pergunta, eu não sei se eu entendi muito bem, Maria Clara. Mas o estúdio normalmente é mais controlado o ambiente. Consequentemente, você tem menos ruídos externos, só vai ter aquilo que está sendo mesmo pro filme e do filme. Ou vídeo, ou série, o que quer que seja. Normalmente é mais controlado. Mas normalmente não combina com o que você quer, ou não tem como. Você quer gravar uma cena na rua da cidade,
Não tem como você construir uma rua. Tem filme que constrói a rua da cidade inteira, mas às vezes você não tem grana para isso, tem que gravar na rua da cidade mesmo e contornar da maneira que puder. Normalmente estúdio é mais controlado e é bem mais caro. Então, depende da sua realidade. Gabriel respondeu aqui que o mute das tracks ele foi fazendo na pós-produção e a entrevistadora costumava se aproximar muito do entrevistado. Mas na sequência ele agradece, então acredito que eu consegui responder para ele o que ele queria. Que bom. A Cleo fala que já encontrou qual é o filme. Beleza. Lista. Ricardo Aguiar, o digital vai em 0 e 1, o analógico suporta mais frequências, mas ocupa mais espaço. O digital permite uma maior compressão dos arquivos. É uma resposta, é uma interpretação, e é verdadeira, Ricardo. A gente vai falar sobre isso na aula de quinta, tá? Rodrigo, eu falei do meu caso ontem e usei o lapela como se fosse um microfone de mão mesmo. Importante era fazer. Exato, Rodrigo. Você citou ontem, né? Gastou R$100 num lapela e ficou bem melhor do que você esperava, né? Etc. E usou como microfone de mão. Sim, uma vez eu fiz uma cena de diálogo, eu só tinha um lapela, eu lapelei, que é como a gente fala quando vai colocar o microfone de lapela em alguém, você vai lapelar a pessoa. Eu lapelei a mesa, porque eu só tinha um microfone, a única forma dele estar equidistante dos dois personagens que falavam, etc., era, ao invés de estar em um deles, ele está no meio dos dois. Foi como deu. Foi o melhor som que eu já fiz na minha vida? Definitivamente não foi, mas era a realidade que eu tinha para fazer. Professor, pode repetir a questão do que se tem que ter em mente com relação ao som? É sobre não ter... Não entendi esse final. Cleo, se puder escrever de novo. A questão do reconhecimento do trabalho. O que eu falei foi só, assim, se você está buscando fama e reconhecimento, não necessariamente essa é a forma mais fácil que você vai encontrar trabalhando no som. Foi só isso. Beleza. Temos mais alguma pergunta, pessoal? Temos 2 minutos ainda. E se alguém tiver mais alguma pergunta, pode fazer. Se rápida, né, de preferência, porque só 2 minutos é pouco tempo, mas pode fazer, não tem problema. E se não for respondido, a gente responde na aula de amanhã. Também não tem problema nenhum. Bom, como ainda não apareceu nada, o objetivo da aula de hoje, então, no primeiro momento, era trazer esse contexto histórico para vocês e uma recapitulação de mais ou menos como foi o som na história do cinema e do audiovisual. E num segundo momento, que aí a gente já começa os finalmente, ou a parte importante, vamos dizer assim, do nosso curso, falar sobre a pré-produção sonora. Então vocês terem bem em mente, e eu vou começar a aula de amanhã falando isso aqui de novo, tá? Mas eu já adianto hoje. Você não pode chegar numa gravação sem saber o que você vai gravar. Acontece? Às vezes acontece, mas não pode. Tem que ter em mente isso, né? A gente vive no mundo e na realidade, nem sempre o ideal é o que acontece. Mas você não pode chegar numa gravação sem saber o que você vai fazer. Isso é a pré-produção sonora. Você tem que saber o que você vai fazer e o que você pode, o que você vai e o que você pode enfrentar. Essa é a pré-produção sonora. É isso que vocês têm que ter em mente. E já vir com as soluções. E já ter solucionado de preferência qualquer tipo de problema. Então, você chega para gravar com os problemas já solucionados ou com a solução em mãos para resolver ali na hora. Tá certo? Mais alguns comentários, mas que não são perguntas. Valeu, galera. 4h30, o momento de encerrar nossa aula. Amanhã a gente se vê e amanhã vamos falar sobre gravação. Ok? Lembrando sempre que essa é uma parceria do Instituto Ladainha e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. Um abraço e até amanhã.